É isso aí, minha gente. Nosso programa está terminando. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado porque você, todos os dias, está aí do lado do seu rádio ou com o seu smartphone na mão, acompanhando o programa Ponto de Vista, né? Você que nos ouve e nos acompanha pelas redes sociais, o nosso abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Para você aqui de Anápolis, em 87.9, continue ligado. Você ouviu na Rádio Mais Ponto de Vista. Ouça de segunda a sexta, às 7 da manhã. ZYT 210, Canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Só toca música boa. Levanta a mão e dá glória. Levante as suas mãos pro céu e sinta agora sua vitória. Na Mais, tem sempre uma novidade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Rádio Mais FM 87,9. Anápolis, Goiás. Tá na Mais, tá bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Minha rádio é Mais FM. Agora, você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode Mais, o seu podcast no ar em todo lugar. Contato 62 99529 4013. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8h03. Mais FM. No ar. Programa Edmárcio. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. No ar, programa Edmárcio. Edmar Silva. Muito bem, estamos começando mais um programa, trazendo para você as principais informações do dia. Você ligado, você bem informado, aqui na 87.9 de Anápolis, a rádio mais querida da cidade. É isso aí. Você está na Mais, através do 87.9, você pode também ouvir pelo fmmais.com.br, é o nosso site. Você pode ouvir também pelo nosso aplicativo, o aplicativo da Mais FM. Na verdade, está com o nome de Rádio Mais News, tá bom? Então, o aplicativo da Rádio Mais News, você ouve a nossa programação. Que mais, hein? Você, deixa eu ver aqui, deixa eu tentar colocar aqui no ar a nossa imagem também no site e no aplicativo. Deixa eu ver aqui, eu abri, aqui tá, por que tá parecendo diferente, hein? Tá diferente aqui hoje, vamos ver se a gente consegue. Deixa eu achar aqui, né? Visualizações. Não. Diferente. Tá bom.
Tá bom. Não. Meu perfil, deixa eu ver o meu perfil. É estranho aqui, o site abriu diferente. Mas tá bom, a gente vai tocando o bonde. Você ouve o nosso programa de várias maneiras, em qualquer lugar do mundo, né? Só não ouve a Rádio Mais quem não quer, né? Tem gente que gosta e ouve, tem gente que grava. Tá certo? É isso aí. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês em todos os lugares. É bom. A gente começa o programa com as notícias nacionais, né? E a gente vai, como de costume, a gente vai falar com o pessoal da agência Rádio Web. A agência Rádio Web traz o giro de notícias. Deixa eu achar aqui. O giro de notícias agora. Epa. Nós estamos precisando de um monitor novo. Nesse monitor aqui, precisamos de um monitor maior. A Carolina Prazeres, é a Carolina Prazeres? Deixa eu ver aqui se é a Carolina hoje. Não acredito que eu fiz. Cadê a Carolina? Cadê a Carolina? Carolina Prazeres. Ah, sim, é essa aqui. Envolvido em estupro coletivo, a Carolina Prazeres traz mais informações, né, os destaques do dia e destaque para a questão lá do Rio de Janeiro. Vamos ouvi-la. Quinta-feira, 5 de março de 2026. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Carolina Prazeres e você acompanha os destaques do momento. O menor de 17 anos, suspeito de envolvimento no estupro coletivo de uma adolescente de mesma idade em Copacabana, não foi encontrado no endereço informado e está sendo procurado pela Polícia Civil. O Ministério Público do Rio de Janeiro manifestou-se favoravelmente sobre a necessidade de internar o menor investigado em pelo menos 2 casos de estupro coletivo. A Justiça do Rio de Janeiro expediu então mandado de busca e apreensão contra o adolescente. Uma mensagem obtida pela Polícia Federal mostra que o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, recebeu informações sobre o andamento de um inquérito da PF que era de seu interesse. O grupo contratado por Vorcaro acessava dados da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até de organismos internacionais, como o FBI e a Interpol. O acesso era feito por meio de credenciais de terceiros e de contatos de um policial federal aposentado. O Ministério Público de São Paulo e a Polícia Federal realizaram uma operação na manhã desta quinta contra os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro dentro de departamentos da Polícia Civil de São Paulo. Nas investigações, foi descoberto que policiais civis pediram dicas de como ganhar dinheiro para alvos da própria polícia. Em outubro de 2023, o então investigador Marcelo Raduan Miguel procurou o doleiro alvo de operação ligada à Lava Jato, Leonardo Meirelles, para uma reunião. Na conversa, Marcelo afirmou que ele e o colega, o também investigador Jaime Emílio Tavares Júnior, tinham ideias para conduzir a vida fora da polícia. Em entrevista ao site americano Axios, nesta quinta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que precisa se envolver pessoalmente na escolha do próximo líder supremo do Irã. Trump disse que se recusa a aceitar um novo líder iraniano que dê continuidade às políticas de Khamenei. Segundo o republicano, caso isso aconteça, os Estados Unidos seriam forçados a voltar à guerra em 5 anos. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Texto e apresentação, Carolina Prazeres. Edição, Marcelo Bonora e Mário Melo. Bem, nós ouvimos aí a Caroline Prazeres, direto da agência Rádio Web, trazendo os principais destaques do dia, né?
Essa semana, né? Hoje é sexta-feira, né? Nem lembrei de falar, hoje é sexta-feira, dia 6 de março. E essa semana foi uma semana assim que o troço pegou fogo, o parquinho pegou fogo, né? Foi a semana inteira a crise aí do Banco Master. O Banco Master é o banco que começou a funcionar em 2019, né? Aí tem gente que pergunta assim, quando começou esse banco? Esse banco, na verdade, era um banco, era um banco que estava falido, né? Foi vendido para o Vorcaro e o seu grupo compraram esse banco e mudaram o nome para Banco Master. Não me lembro agora o nome anterior. Mas ele era um banco pequeno, né, que foi comprado por esse grupo, pelo Vorcaro, né, e os relacionamentos do Vorcaro com pessoas da República, né, com gente de todo lado aí, gente importante, acabou transformando o Banco Master na potência que foi. A primeira coisa que eles fizeram foi quando autorizaram aqueles descontos nas folhas do INSS, lembra? Aqueles descontos que deu tanto problema aí, de desconto sem autorização, de filiação de pessoas a associações fantasmas, né? Milhares de trabalhadores foram inscritos em associações como sócios, como filiados a associações que esses aposentados nunca autorizaram, né? Tanto que quando foi descoberto, o governo teve que devolver o dinheiro daqueles que foram prejudicados, né? Tem muita gente prejudicada ainda. Aí o que acontece? Essas autorizações de empréstimos consignados e também autorização de filiação a associações fez com que o Banco Master crescesse muito. Por quê? Porque ele foi um dos beneficiados por essas regras, né? Esses golpes aí dados da Previdência. O Banco Master foi um que faturou milhões e bilhões de reais em cima desse rolo, né? Ou seja, o governo da época autorizou essas cobranças, né? Fez convênios com o Banco Master, além de outros, naturalmente, não foi só ele, né? Mas o Banco Master foi um que cresceu nesse vácuo aí, né? E é claro que os relacionamentos com políticos, com pessoal do legislativo, do executivo, até do judiciário, levou o banco a se tornar uma grande potência, né? Se tornou um grande banco e, né, o jogo de influência, a rede de influência do banco, e especialmente dos seus líderes, né, levou a esse crescimento exponencial. Uma das coisas, o que o banco fez para falir, né? Qual foi o grande problema? O grande problema do banco, do Banco Master, é o seguinte: os bancos, você pode investir dinheiro no banco. Por exemplo, você pode investir dinheiro em qualquer banco, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica. Você pode comprar CDBs. O que é CDB? É um crédito, é uma espécie, é um documento seguinte. Você compra, você põe o seu dinheiro lá, você aplica o seu dinheiro no título, né? E esse dinheiro vai render um tanto. Ou seja, qual é o rendimento básico que acontece nesses títulos? É 1% ao mês, 12% por ano, né? Quando é um pouquinho melhor, é 1,6, 1,2, 1,3, né? Um pouquinho mais do que o 1%, né? É a média. Agora, quando o banco, por exemplo, fala assim, você vai lá e põe o seu dinheiro e ele te dá 2%, então ele já está te pagando além do normal, né? Então o Banco Master fez isso, ele estava colocando esses títulos com rendimentos muito acima do normal, né? E é claro que a pessoa que está investindo quer ganhar mais dinheiro, então ela vai lá e investe. Não, esse aqui está pagando 1%, esse aqui está pagando 3%, qual que eu vou? Eu vou no de 3%, é claro, né? Então é o tipo de coisa assim, que no início funciona e os primeiros vão ganhando e depois chega num ponto que o banco não consegue pagar mais, né? E aí vem o quê? Vem o calote, né? Então o Banco Master foi esse prejuízo todo que o Banco Master, quase 40 bilhões que o Banco Master
deu no mercado, né, esse prejuízo, ele foi por isso, porque vai criando um déficit, né, vai criando uma dívida que depois não tem como pagar, né? E aí a bolha estoura. E aí vem aqueles que tentam ajudar. Por exemplo, o Banco Regional de Brasília tentou comprar o Banco Master quando ele já estava falido, para tentar ajudar a resolver o problema do Banco Master. Por isso que o governador do Distrito Federal, né, e o BRB está enrolado. Por quê? Porque tentou ajudar, né? Outros ajudaram. Por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, né, autorizou o investimento de mais de 1 bilhão de reais da Previdência dos servidores do Rio de Janeiro, né? De novo, então foi lá, pôs dinheiro no saco furado, né? Quem mais fez isso? O pessoal de São Paulo também fez, né? Aqui de Aparecida de Goiânia investiram dinheiro lá no Banco Master. Ou seja, tem aqueles que vão de boa fé, é possível, né? Mas tem aqueles que estão no jogo, né? Estão na confusão, certo? Bom, então é isso. Essa semana, mais uma vez, o Vorcaro, que é o presidente do banco, né, foi preso de novo. Ele foi preso em novembro, ficou acho que 2 dias preso, saiu com um reloginho na perna, né, tornozeleirinha. Agora, de novo, ele foi preso. E aí, o que tem mais? Tem mais um monte de acusação, né? Na primeira prisão, a Polícia Federal recolheu o celular do cara, né? E o celular do cidadão hoje é um negócio, né? Porque tudo está no celular. Tudo está no celular, né? No seu celular aí, você conversa com sua mãe, com seu pai, com sua filha, com seu tio, com seu avô, com seu bisavô. Você fala com um monte de gente, não é? Fica tudo registrado. E o Vorcaro falou com um monte de gente. Só que ele não falou só com a mamãe, com o papai. Ele falou com, né, políticos importantes, falou com juízes, falou com desembargadores, gente do Supremo Tribunal Federal. Então, né, todo mundo que conversou com ele, né, tá aí com a barba de molho, né? Então, quando a Polícia Federal pegou o celular dele, agora, né, celular, computador, essas coisas todas, né? Quando tem busca e apreensão é para isso, né? A busca e apreensão vai lá, busca, pega, apreende, né, leva celular, computador, onde vai os documentos, né? Sacos de documentos. Então é isso. Os portais de notícias de hoje dão destaque também para essa notícia. Polícia sugere ampliar esquema de proteção para a família de André Mendonça, relator dos casos do Master e do INSS no STF. Então, o ministro André Mendonça, né? Ele é o relator desses processos que envolvem o Banco Master e o INSS. Então a polícia quer dar segurança para ele, para a mulher, para os filhos, porque eles precisam ser protegidos, porque o André Mendonça botou a mão no vespeiro, né? A Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal procurou o gabinete de André Mendonça para consultar sobre a necessidade de estender o esquema de proteção do ministro para a família do magistrado, mulher e filhos. O esquema de segurança é focado no ministro, como já acontece com os demais integrantes da corte. A nova proposta prevê que agentes acompanhem todos os deslocamentos da esposa e dos filhos de Mendonça, garantindo proteção integral. Auxiliares indicam que o ministro deve concordar com a medida, caso ela seja de fato viável. A Mendonça já tem usado colete prova de balas em algumas situações, como quando ele realiza pregações na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, onde atua como pastor. O André Mendonça é o relator dos processos sensíveis e de grande repercussão no STF. No caso do Master, na decisão que levou o banqueiro Daniel Vorcaro à prisão, o ministro descreveu a existência de uma organização criminosa que funcionava como uma milícia privada. Segundo as investigações, esse grupo, apelidado de A Turma, utilizava métodos de monitoramento ilegal e ameaças contra autoridades, jornalistas, adversários. A Polícia Federal interceptou, inclusive, ordens para agressões físicas contra críticos do grupo, né? O grupo tinha ordens para dar uma surra
num jornalista do jornal o Globo, do Rio de Janeiro, né? Então, é isso. A família precisa de proteção, né? Acho que isso aqui não é coisa para discutir, é para fazer, né? Que ir lá e proteger a família. Veja políticos citados por Vorcaro em mensagens obtidas por CPI e o que o banqueiro diz sobre eles. Em conversas com a namorada, o dono do Master descreve a rotina. Menciona encontros, eventos e viagens. Lista inclui Ciro Nogueira, Lula, Bolsonaro, Alexandre de Moraes, Mota e Alcolumbre. Os políticos e autoridades de alto escalão dos três poderes são citados em mensagens do WhatsApp extraídas pela Polícia Federal do celular do banqueiro Daniel Vorcaro e enviadas à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga as fraudes. A lista inclui o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, o presidente Lula, do PT, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, Hugo Mota, do Republicanos, presidente da Câmara, né? O Davi Alcolumbre, do Senado, Antônio Rueda, presidente do União Brasil, o deputado Aécio Neves, do Minas Gerais, o ex-governador de São Paulo, João Dória. Ou seja, o cara falava com todo mundo. Mas quem é que não fala com um cara que é dono do banco, né? Até eu, né? Se ligasse pra mim, eu ia falar, ô, Borcário, como vai você? Todo mundo atende o cara. O cara é rico, poderoso, dono de um banco, né? Até então, um banco sério. Então, todo mundo que falou com ele, né, tá agora pensando, o que será que eu conversei com esse caboclo, hein? O que eu falei com ele? Certo? E ele, né, lá ligava para a namorada e falou, olha, eu sou o cara, olha, eu falei com o Ciro Nogueira hoje mesmo eu falei com o presidente Lula, ontem eu conversei com o Bolsonaro, entendeu? Então o cara, é claro, né, conversando com a namorada, né, é o cara assim, para dizer, olha, eu sou o cara, pensa, eu falo com todo mundo, eu sou o bambambam. E aí, é claro, né, essas conversas todas, esses papos de amigos, eles estão sendo investigados pela Polícia Federal. A Polícia Federal está analisando cada detalhe dessas conversas. Para quê? Para saber, né, até onde vai o envolvimento de cada um. Então, quem deve paga, né? Então, conversou alguma coisa indiscreta? O senador Ciro Nogueira, por exemplo, é citado em vários diálogos. O Ciro Nogueira, que foi ministro do Bolsonaro, né? Era o ministro, chefe da Casa Civil. Ele é descrito por Vorcaro como alguém muito próximo, um grande amigo, né? As conversas detalham uma convivência de almoços, jantares, viagens internacionais. Então era um grande amigo, né? Um amigo de fé, camarada. O Daniel Vorcaro, né? Aí tem um diálogo que ele diz assim, eu vou chegar e ir para uma reunião com o Ciro. A Marta, né, a namorada do Vorcaro, diz, quem é esse? Quem é esse outro com você? Não conheço, né? Aí ele responde, né, Ciro Nogueira, é o senador, muito meu amigo. Quero te apresentar ele, um dos meus grandes amigos de vida. Aí no dia 24 de junho de 2024, o senador também aparece com uma conversa sobre um almoço ocorrido em 24 de junho, do qual participaram o empresário Álvaro Garneiro e o deputado Aécio Neves, ex-namorado de Graef. Gente, todo mundo, tudo amigo, né? Aí veio o Álvaro Garneiro e o Aécio e começaram a contar um caso que envolvia você. Aí o Fábio e o Ciro ficaram me olhando. Eu, sem graça, fui e levantei. Ou seja, conversas aqui, né? Conversas fáceis e blá blá, né? Agora, tudo isso aí é material de pesquisa, né, da Polícia Federal. Valdemar prevê Flávio na frente de Lula em abril, mas prega pragmatismo. Valdemar da Costa Neto é o presidente do PL, ele disse que está otimista, né? É um otimismo contido. Este é o sentimento do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que tem transmitido aliados. O otimismo se baseia nos resultados positivos das pesquisas eleitorais. A precaução vem da certeza de que a corrida presidencial será acirrada. Valdemar projetava o senador Flávio Bolsonaro, do PL, 4 ou 5 pontos percentuais atrás de Lula, e a esta altura da pré-campanha.
cenário de empate técnico é uma surpresa positiva. A elevação da rejeição do adversário também é comemorada, porque seria a razão do crescimento de Flávio. O presidente do PL tem como principal aposta de desgaste para o presidente Lula o avanço da CPMI do INSS e supostas irregularidades envolvendo um de seus filhos, o Lulinha. O Valdemar já avisa que a campanha deve destacar que roubar 6,3 bilhões de aposentados não pode ser esquecido. Esse seria total estimado e de desvio por entidades decorrentes das irregularidades a aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. A bancada do PL tem seguido as ordens do chefe e insistido na prorrogação da CPMI, que acaba no dia 28 de março. A intenção é estender os trabalhos por 60 dias, levando a dor de cabeça de Lula até o final de maio. O assunto assim estaria fresco na cabeça do eleitor na hora da escolha do candidato. Ou seja, o Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, né? O Valdemar da Costa Neto, essa semana ele apareceu. O que ele falou, né? O presidente do PL, aquele que entrou com a ação, questionando a eleição, ele disse o seguinte: olha, nós fizemos lá uma pesquisa tal, e chegamos à conclusão de que não tinha nada para... Estava tudo certo na eleição. Mas o Bolsonaro me obrigou a entrar com ação judicial. E aí eu entrei com ação judicial, né, ele falando, e o Alexandre de Moraes me deu uma multa de 21 milhões. Aí eu fiquei sem dinheiro para pagar nem os funcionários, né? Ele pegou 21 milhões de multa da minha conta. Ou seja, a conta de quem que é do PL, é do partido, mas o cara trata como se fosse dele, né? A minha conta, a multa minha, tudo é meu. Tudo meu, né? Parece uma criança, né? É meu. E o camarada também, né? O Valdemar, famoso Valdemar da Costa Neto, esse aí ele fala pelos cotovelos, né? Ele fala, cada fala dele é uma graça. Ele falou o seguinte, que o Borcaro, sabe o Borcaro, presidente do banco, lá do Master, que está preso? O Borcaro deu 2 milhões de reais para a campanha do Tarcísio de Freitas, lá de São Paulo, do PL. Do PL? Acho que é do povo lá, né? Deu 2 milhões pro Tarcísio. E para o Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro, ele deu 3 milhões do bolso dele, né? E os 3 milhões que ele deu na conta do Bolsonaro. Olha que trem interessante, né? Porque conta eleitoral tem uma conta específica para a eleição. Quem doa para a eleição, doa na conta que é coordenada, é vigiada pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Pelo Tribunal Regional Eleitoral, dependendo da eleição. Não, mas o cara pôs na conta do cidadão, né? Ou seja, fala pelos cotovelos, entrega aos companheiros, né? Muito bem, vamos para um pequeno intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações para você. Fica aí que eu já tô chegando. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Planeta Turbo, a qualidade é certa. Velocidade e inovação, é isso que se espera. Experimente a velocidade máxima com a Planeta Turbo. Ligue 62 3324 3629. WhatsApp 62 99162 4044. Siga @Planeta Turbo Fibra no Instagram. Pura satisfação. Tá na Mais, tá bom demais. Cantou
Ângelo Divulgações em Massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$ 35,00 por mês. 62 99449 8055. Cantor Ângelo Rock Divulgações. Zap 62 99449 8055. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8h31. Programa Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa. Quero abraçar o pessoal que está comigo na nossa live no Facebook. Um abraço para o Ângelo Miguel Roque, ele que é responsável pela divulgação do nosso site, o fmmais.com.br, né? No fmmais.com.br estamos beirando aí os 200 mil. Deixa eu ver aqui como é que tá. Cadê meu teclado? O outro teclado. Epa! O fmmais.com.br é o nosso site. Deixa eu ver aqui quantos acessos são. Quantos acessos que a gente tem aqui hoje, hein? Hoje, nesse momento. Olha só o número: 176.779 acessos, né, visitantes no nosso site nos últimos meses, certo? Nós estávamos com 9 mil acessos no mês de junho, por aí. 7 meses depois, estamos com 176.779. Será que a gente vai chegar aos 200 mil aqui rapidinho, hein? Tá chegando. Se você ainda não acessou, acessa aí fmmais.com.br, né? E você vai acompanhar a nossa programação pelo site. Dá um abraço pro Ângelo Miguel Roque, nosso amigo aí. Se você quiser divulgar o seu negócio com o Ângelo, né? Tá na hora aí, ó. O telefone dele, deixa eu ver se eu anotei aqui. É o 99449-8055. 99449-8055. Tá bom? Quem mais está comigo? Um abraço pro meu amigo Roberto Eberhard. Roberto Eberhard, professor, né? Foi meu colega lá no colégio Dr. Genserico Gonzaga Jaime. Roberto Eberhard, ele ainda me chama de professor, né? De vez em quando aparece um que me chama de professor. E aí fui professor lá no colégio estadual Dr. Genserico, no estadual José Ludovico de Almeida, no Gabriel Issa, no Frei João Batista, no Arlindo Costa. Que mais? Professor em vários lugares, várias escolas aí, né? Tem uns colegas que me chamam de professor lá da UEG, né? Fui professor da UEG também para vários... Rapaz, tinha uma época que tinha 8 mil alunos. Pode? É gente pra caramba, né? 8 mil. 8 mil alunos nos cursos de educação, né? Da UEG. Isso aí. Faz tempo isso. 2000 e alguma coisa. Muito bem. Quem mais está comigo? A Ellen Ferreira Maia. Deixou aqui, né? Curtiu o nosso Reels. Obrigado, Ellen. A Ellen é minha prima, né? Minha prima segunda. A Ellen Maia. Irmã do Osmar Maia, lá da Barão Tintas. Um abraço pro pessoal da Barão Tintas. Faz tempo que eu não vejo o pessoal lá, né? Um abraço para Gesilda, nossa amiga. O Genivaldo Santos, lá de Séries, também curtiu aqui a nossa live. O Manuel Alves da Silva ontem deixou ele deixou uma pergunta aqui, né? Eu falei ontem no terceiro bloco, foi no segundo bloco, sobre
o jornal Opção trouxe a possibilidade da Ava Santiago ser a candidata ao governo do estado de Goiás, apoiada pelo presidente Lula. A Ava Santiago era do PSDB, né, vereadora de Goiânia pelo PSDB, ela é evangélica, filha de pastor da Assembleia de Deus, e ela tem sido, vamos dizer assim, está viralizada aí nas redes sociais, né, porque ela é uma evangélica que combate de forma bem rigorosa o bolsonarismo, né? Então ela é anti-Bolsonaro e ela tem um discurso, né, muito forte, onde ela fala que o bolsonarismo coaptou a igreja, né? A igreja evangélica brasileira deixou de seguir Jesus para seguir Bolsonaro, é que ela fala, né? Então ela se tornou notável. Ela é amiga da Janja, esposa do Lula, e o presidente Lula está defendendo ela como candidata a governadora do estado de Goiás. Ela saiu do PSDB, né? E ela é a nova presidente do PSB, Partido Socialista Brasileiro de Goiás. Então, a ida dela para o PSB foi avalizada pelo presidente Lula e pelo Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin é do PSB, né, é o vice-presidente. Inclusive esteve em Goiânia na filiação da Ava Santiago, certo? A Ava Santiago está sendo objeto estão tentando tirar o mandato dela de vereadora de Goiânia, né? Porque ela mudou de partido e tem uma questão aí de fidelidade partidária e tal. Mas é isso. Então, o Manel deixou aqui ontem a pergunta, né? Quem é a Ava Santiago, né? A Ava Santiago, o nome dela é A Ava. Tem 2 A, né? A Ava Santiago é uma pessoa que está em ascensão em Goiás e no Brasil inteiro. Ela esteve lá no programa do Bial, né? Ela tem aí uma forte presença na mídia. E ela assumiu o PSB de Goiás, e o nome dela está sendo cogitado para ser candidata a governadora, né, com o apoio do Partido dos Trabalhadores, inclusive com o apoio do presidente Lula e do Edinho Silva, que é o presidente do partido, né? Presidente nacional do partido. Tá bom? Então é isso. Essa é a Ava Santiago. Daqui a pouquinho tem uma matéria aqui sobre ela. Daqui a pouquinho a gente fala. Vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos, direto de Goiânia, traz os principais destaques de Goiás e também da capital. Cerca de 66% das pessoas obesas acreditam que poderiam evitar a doença. Comemorações e lamentações do Dia Internacional da Mulher. Sebrae Goiás premia Sala do Empreendedor pelo bom atendimento. Eu sou Libório Santos, hoje é o dia 7 de março, sexta-feira, chegou o final de semana, hein? E esses são os nossos destaques. A Polícia Civil e a Secretaria de Economia promoveram uma operação contra uma rede de joalherias da Grande Goiânia, formada por 13 lojas, suspeita de usar laranjas para sonegar impostos, criando empresas de pequeno porte para serem beneficiadas pelo Simples Nacional, pagando menos tributos. A polícia começou as investigações após receber denúncias de clientes que não estariam recebendo a nota fiscal. Durante concorrida solenidade com as participações de prefeitos, equipe das regionais do Sebrae e servidores municipais, foi feita a premiação da Sala do Empreendedor, que tiveram maior destaque do atendimento em 2025. Foi entregue o selo referência e atendimento em 3 categorias, bronze, prata e ouro. O presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Goiás, Josemar Schreiner, destaca a expansão da Sala do Empreendedor nos municípios goianos. Quando nós assumimos o Sebrae, nós tínhamos 30 salas de empreendedores no estado, que é uma parceria entre o Sebrae e as prefeituras municipais do estado de Goiás. E hoje nós comemoramos 130 salas. Goiânia é um exemplo disso. Goiânia não tinha sala de empreendedor. Nós não conseguimos fazer parceria com o prefeito anterior. E com o prefeito
São Mabel nós estamos com 2 salas e vamos inaugurar já a 3ª sala. Então isso mostra o desprendimento e aquilo que é a importância que o Sebrae dá, e nós termos esses parceiros para que nós possamos atingir aos empreendedores, principalmente aos micro e pequenos empreendedores, que são o nosso público-alvo. E diga-se de passagem, 95% dos empreendimentos são micro e pequenas empresas. Então, portanto, preciso do nosso apoio, preciso disso. E é claro que hoje é um dia muito especial, onde a gente pode premiar 3 categorias com o selo bronze, o selo diamante e o selo ouro, das várias salas do estado de Goiás, as várias prefeituras. Na rota do tráfico de drogas, Goiás também entrou na mira do contrabando de cigarros eletrônicos pela localização geográfica. Olha, apenas deste ano, entre janeiro e fevereiro, a Receita Federal retirou de circulação um vape a cada 3 horas durante fiscalizações em solo goiano. Uma pesquisa internacional divulgada no Dia Mundial da Obesidade revelou que a obesidade ainda é interpretada por grande parte da população como sendo resultado exclusivo de decisões individuais. O levantamento realizado com 14.500 participantes em 14 países mostra que 66% das pessoas que vivem com a doença acreditam que ela poderia ser evitada apenas por meio das escolhas pessoais. Apesar de a obesidade ser classificada como ser doença crônica pela Organização Mundial de Saúde, muitos entrevistados ainda atribuem o problema apenas à alimentação inadequada e à falta de atividade física. No estudo, 63% afirmaram que a dieta e exercícios seriam suficientes para resolver a condição na maioria dos casos. Um jovem de 23 anos foi preso sob acusação de coordenar um esquema de invasões cibernéticas que atingia sistemas de órgãos públicos e empresas e tinha o objetivo de obter dados sigilosos para aplicação de golpes financeiros. As informações eram vendidas em mercados clandestinos ou utilizadas diretamente em fraudes contra a abertura de contas bancárias e a contratação de créditos em nome das vítimas. A Polícia Federal desarticulou uma associação criminosa suspeita de promover a imigração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos através do México. 6 pessoas foram presas em Goiás. Dia 8 de março, domingo agora, é o Dia Internacional da Mulher. E a todos vocês, nossas homenagens, nosso reconhecimento à sua importante missão. Data que marca motivos para se comemorar e outros para se lamentar. A deputada federal Flávia Moraes é uma defensora das mulheres na Câmara Federal. Bom, eu vejo que as mulheres estão ocupando todos os espaços com muita competência. Elas estão estudando mais, estão em maior número nos bancos das universidades, estão passando os concursos e estão, com certeza, ocupando vários espaços. Hoje, o grande desafio para nós mulheres eu considero 2, são 2 lutas grandes que a gente tem na Câmara Federal. Trazer mais mulheres para participar da política, as mulheres ainda estão subrepresentadas, principalmente nos parlamentos, e também combater a prática da violência contra a mulher. Nós temos hoje o marco legal mais eficiente do mundo, que é a Lei Maria da Penha, mas infelizmente os números de violência contra a mulher continuam crescentes. Por isso, nesse Dia da Mulher, o que a gente quer é reforçar o nosso compromisso, a nossa luta para defender todas as mulheres, seus direitos, sua honra, sua dignidade. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Então nós ouvimos aí o Libório Santos, trazendo vários destaques direto da capital. Destaque aí para o pessoal do Sebrae, o trabalho do Sebrae. Mas o destaque mais importante que eu entendo do Libório é a conversa com a Flávia Moraes, Flávia Moraes, deputada federal pelo PDT de Goiás, e tem sido uma mulher combativa, lá na Câmara dos Deputados, tem uma postura muito boa, muitos projetos importantes, interessantes. O Libório sempre traz aqui a participação dela no programa e a Flávia Moraes é um exemplo de mulher bem sucedida, que se tornou deputada federal, uma pessoa aí destacando-se no mundo político. E ela disse uma coisa muito interessante, é um desafio fazer com que as mulheres abrir espaço para as mulheres na política brasileira. A política brasileira, ela tem uma participação pequena de mulheres, Basta você olhar, por exemplo, na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa tem 41 deputados,
Quantas são mulheres? Acho que 6 ou 7. A Câmara Municipal de Anápolis, né? A Câmara Municipal de Anápolis tem 23 vereadores. Tem o quê? 4? Acho que 4 mulheres, né? 4 ou 5. Mas agora é a maior bancada, né? Eu acho que essa é a maior bancada de todos os tempos. Então, a participação das mulheres na política. Eu falei essa semana aqui, né? As mulheres, elas, até 1930, década de 30 do século passado, as mulheres no Brasil não votavam, não tinham direito a voto. Então, né, voto era coisa de homem, né? Aliás, voto era coisa de homem rico, né? Porque até há bem pouco tempo eram só os grandes proprietários de terra, os poderosos brasileiros é que votavam, né? Pobre não votava. Aí quando os mais pobres começaram a votar, né? Os patrões, os donos das fazendas, né? Os grandes coronéis obrigavam os empregados a votar do candidato deles, né? Tinha até a história da botina, né? Que dava uma botina para a pessoa para ir votar e depois que voltava do voto, né? Dependendo do resultado da eleição, a pessoa recebia o outro pé da botina, entendeu? Então isso não é historinha da carochinha, isso é verdade. Até bem pouco tempo. Isso não é coisa assim. Tem o quê? 80 anos, 100 anos, 150 anos. O Brasil tem 526 anos, né? Se a gente considerar que o mundo começou em 1500, né? O mundo começou em 1500. Mas então as mulheres começaram a poder votar na década de 30. Né? E ainda hoje as mulheres são muito limitadas na participação política. Não porque é culpa delas, né? Porque não foi dado espaço. Porque durante séculos não deu espaço para as mulheres, né? Então a Flávia Moraes falou muito bem, é preciso ampliar os espaços. O Partido dos Trabalhadores, por exemplo, já há muitos anos estabeleceu o seguinte, que toda chapa para as eleições precisa ter pelo menos 30% de mulheres, né? Depois isso virou lei para os outros partidos também. É obrigatório que cada partido tenha pelo menos 30%, né? Pode ter 70% de mulheres e 30% de homens, mas tem que ter uma paridade, né? Então os partidos hoje são obrigados a lançar candidatas para cumprir a legislação e também para abrir espaço para as mulheres, né? Obriga os partidos a abrir espaço, né? E mesmo assim ainda tem muito rolo, né? Mulheres que entram na chapa e fazem campanha para o outro. De vez em quando a gente vê aí, né, chapas sendo anuladas por esse tipo de falcatrua, né? Ou seja, a mulher precisa entender que ela também deve participar das decisões políticas, né? E a Flávia Moraes falou bem aí, as mulheres estão em maioria na faculdade, nas universidades, nas empresas, as mulheres estão ocupando espaço, né? Isso é fundamental. Bom, o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, celebrado anualmente para homenagear as lutas femininas por direitos, igualdade e melhores condições de trabalho, com raízes em movimentos trabalhistas e sociais do século XX, como a greve das trabalhadoras na Rússia em 1917, que deu origem à data no calendário gregoriano. Então, a origem da data vem de 1917, quando as mulheres trabalhadoras, né, em movimentos de greves, movimentos sociais na Rússia por melhores salários, por melhores condições, esse dia foi implementado. Existe uma história também que nos Estados Unidos, né, no dia 8 de março de 1957, houve um evento lá, trabalhadoras nos Estados Unidos que fizeram uma greve, né, uma greve para melhores condições de trabalho. E essas mulheres, elas foram mortas, o dono da fábrica fechou a fábrica e botou fogo na fábrica com as mulheres lá, né? Então dizem que, alguns dizem que isso é mito, né? Mas é uma história que, né, trata do Dia Internacional da Mulher também. O que mais? Deixa eu ver aqui. Então, o 8 de março tem várias datas, né, significativas.
E por isso, fica aí a nossa homenagem, né, às mulheres, e às mulheres pela importância da sua atividade política, social, econômica, né? Então, um abraço aí a todas as mulheres. Quero abraçar a minha querida esposa nova, que está me fiscalizando de lá, né? Ela diz, baixa a trilha, né? Baixa a trilha. Ai, ai, ai. Né? Então, um abraço para a Nova, que está acompanhando o programa. Quem mais? A Laudelina, que está com a Nova também acompanhando o programa nessa manhã. Um abraço para todas as mulheres nesse fim de semana especial, né? Uma data especial. Tá certo? É isso. Bom, o que mais temos aqui? Nosso tempo aqui já está... Rapaz, o tempo está esgotando aqui, mas eu vou rapidinho aqui nas notícias de Goiás. Deixa eu ver aqui. Portal. Aqui eu tô meio bagunçado aqui hoje, hein? Bom, o Jornal Popular diz o seguinte: Gustavo Mendanha se movimenta em busca de vaga na vice de Daniel. É isso, é política pura, né? Nós estamos há 7 meses das eleições e o Gustavo Mendanha quer ser, Gustavo Mendanha, que foi prefeito de Goiânia, não, de Aparecida de Goiânia, né? Foi candidato a governador, agora quer ser vice do Daniel, não era o Daniel Varcaro, né? É o Daniel Vilela. Que mais? O portal DM Digital diz que o Edivar Madureira deve disputar a Câmara dos Deputados e vê Valério ao governo. O PT articula para formar uma frente mais ampla, o que pode agregar outras legendas como o PSOL. O vereador Edivar Madureira, do PT, anunciou pré-candidatura a deputado federal nas eleições deste ano, né? Ele era um dos cotados do PT para concorrer ao governo de Goiás. Sem o ex-reitor da universidade no páreo, o caminho foi aberto para a confirmação do nome do advogado Valério Filho, favorito de diversas lideranças. O jornalista Cláudio Curado e o ex-deputado Luiz César Bueno ainda mantêm pré-candidatura. Ou seja, o Edivar Madureira era o principal nome para governador pelo PT, está querendo ir para a campanha de deputado federal, ele que inclusive é suplente de deputado federal, né? Então, é claro, aquela história, né? Vai ser candidato do PT para perder? Só para perder? Para fazer figuração? Não vai, né? Vai para o deputado federal, porque se ganhar, pelo menos tem um cargo decente. Agora, eu concordo com o presidente Lula, né? O presidente Lula é o seguinte, quem tem que ser candidato em Goiás é a Ava Santiago, ou então faz uma coligação com o Marconi Perillo, porque tem chance de ganhar, né? Agora, se é só para concorrer, para fazer chapa, para dar a vaga para o Daniel Vilela, então, né? Qualquer um serve, até eu, né? Tá bom, o que mais? As casas do Banco Master pode quebrar metade de Brasília e acabar engavetado. Destaque do jornal Hoje. Vamos para um pequeno intervalo, rapidinho a gente volta com o terceiro e último bloco. O tempo hoje está pequeno. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Mais FM. Cantor Ângelo Divulgações em Massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$ 35,00 por mês. 629-9449-8055. Cantor Ângelo Rock Divulgações. Zap 629-9449-8055.
Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8 horas e 55 minutos. Mais FM. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui. Programa Edmar Silva. Edmar Silva. Ok, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira. Nós agradecemos a você pelo carinho da sua audiência. Obrigado por acompanhar a nossa programação da Mais FM 87.9. Muito bom, né? Um abraço para todo mundo que está ligado. Um abraço para o meu amigo Pastor Saulo, lá no Industrial Municalisto. Um abraço para o Dorédio Filho, lá na Vila Fabril. Quem mais? Um abraço para o meu amigo Fu, lá na Espanha, sempre ligado, acompanhando a programação da Mais. Um abraço para o meu amigo Ângelo Miguel Roque, né? Está sempre curtindo aí a nossa programação, acompanhando o programa. Obrigado a todo o pessoal aqui do Jardim Arco Verde, setor sul, região sul da cidade, né? Que acompanha em 87.9. Vamos às notícias aqui do portal, os portais da cidade. Os portais da cidade, deixa eu ver aqui, o portal Contexto diz assim: empreendedorismo passa a fazer parte da grade curricular das escolas municipais de Anápolis. Pela primeira vez na história, 27.700 alunos da rede pública municipal de Anápolis, das turmas do 1º ao 9º ano, terão aulas de empreendedorismo nas escolas. A iniciativa inclui fundamentos pedagógicos desenvolvidos em parceria com o SEBRAE e busca estimular dentro da sala de aula habilidades como criatividade, identificação de oportunidades, raciocínio lógico e trabalho em equipe. Além disso, robótica, com foco na educação empreendedora, e tecnologias digitais passam a integrar as atividades propostas aos alunos. O projeto piloto, de acordo com a Secretaria de Educação, Adriana Rocha, o projeto piloto foi desenvolvido ao longo de 2025 com estudantes das unidades de ensino integral. A experiência, segundo ela, motivou a ampliação da proposta para toda a rede. Ao percebermos as mudanças de comportamento e interesse dos alunos, buscamos o SEBRAE para ampliarmos a parceria, né? Parabéns, então, né, ao pessoal da educação aqui de Anápolis, criando essa opção também nas escolas. Isso aí é um negócio interessante, viu? Muito bom, parabéns. O que mais temos? Operação Sodoma e Gomorra, mira motéis e casas de prostituição irregulares em Anápolis. Ação realizada na região do Calistolândia resultou em interdições, apreensões, equipamentos e condução por tráfico. Uma força-tarefa envolvendo órgãos municipais e forças de segurança foi realizada na noite desta quinta-feira na região do bairro Calistolândia, em Anápolis, área conhecida pela concentração de motéis e casas de prostituição. Batizados de Operação Sodoma e Gomorra, a ação reuniu equipes da Prefeitura de Anápolis, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária. O objetivo foi combater irregularidades em estabelecimentos da região, conhecida pela concentração de prostíbulos e motéis. Durante a ação foram fiscalizados diversos locais para verificar documentação, condições sanitárias e possíveis crimes. Então essa ação policial, né, juntou a polícia, a prefeitura, bombeiros, fiscalizando, né, a região ali da Calistolândia, né, com essas atividades, né. Bom, minha ida ao PSB foi negociada com Alckmin, Marconi e Aécio. Reage a AVA sobre a ação do PSDB. Então, aqui a gente falou da AVA Santiago no bloco anterior, né? Presidente do PSB em Goiás, vereadora goianiense, a AVA Santiago,
foi pega de surpresa com a ação do PSDB, seu antigo partido, reivindicando o seu mandato na Câmara Municipal de Goiânia por infidelidade partidária. Os diretórios regional e municipal moveram a ação, capitaneada pelo suplente Matheus Ribeiro e pelo deputado estadual Gustavo Seba. Minha ida ao PSB foi negociada com Alckmin, Marconi e Aécio, reagiu a Ava Santiago em entrevista ao Anápolis Diário. A vereadora ainda destacou não ter tido qualquer contato com os nomes que agora pleiteiam seu mandato. Marconi acompanhou cada passo, foi ele quem levou essa discussão para o cenário nacional com o presidente Aécio Neves. Foi ele quem se acertou com o Dr. Geraldo Alckmin, completa. Na ação, o PSDB constrói o argumento padrão para esse tipo de situação, alegando que, quando candidata, a Ava recebeu ajuda financeira do partido que acompanha e foi eleita também com os votos da chapa tucana de 2024. O primeiro suplente da cadeira de Ava Santiago é o advogado Michel Magu. É isso, né? Ela saiu do PSDB, negociou lá com os caciques, mas quem é o suplente, né? O povo da suplência fica de olho na vaga, né? Então, naturalmente, está tentando ganhar essa vaga no tapetão. Tá certo? Vamos acompanhar aí, né? Ver o que acontece com a Ava Santiago. Será que ela vai perder o cargo de vereadora de Goiânia, hein? Quem mais, hein? O Diário do Município, né? Traz aqui, eu tinha separado a matéria, cadê ela, hein? Sumiu. O vereador Suender, vê discurso vazio em declaração de Caiado sobre apoio de Correia a Vilela. O vereador contraria governador e acredita que o prefeito vai caminhar ao lado de Hilder Moraes na eleição. O vereador Suender Silva, do PL, mantém as esperanças de que o prefeito Márcio Correia apoie a candidatura de Hilder Moraes, PL, ao governo de Goiás. Ele classificou como discurso vazio a afirmação do governador Ronaldo Caiado, que disse que o Correia vai estar fechado com Daniel Vilela, né? Então, o Márcio Correia, que era do MDB, participou de um evento essa semana, falou, né? Deu vários elogios a Daniel Vilela e tal, meu amigo de criancinha e tal, e vai, né? Mas o partido dele tem candidato, é o Hilder Moraes. E aí está essa disputa para saber se o prefeito vai apoiar o seu grande amigo do passado, do PMDB, ou se vai ser fiel ao novo partido que filiou para ser candidato a prefeito, né? O Partido Liberal, né? O Suender, que é o vereador do Partido Liberal, né? Não sei se ele é presidente do partido, hein? Não sei. O Suender dizendo que não, que o prefeito vai andar com Hilder Moraes. Gente, é isso aí. Nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. Obrigado a você que me ouviu em 87.9, para você que está no fmmais.com.br, para você que está nos aplicativos. Lembrando mais uma vez, nós estamos também no TikTok, hein? Vai lá no TikTok. O TikTok precisa aumentar o número de seguidores. O TikTok dá mais. Tá legal? Um abraço para você, muito bom dia, bom final de semana. Que Deus abençoe a sua vida. Vá, né, ao culto, vá à igreja, vai à missa, vai falar com Deus no final de semana, tá bom? Tira um tempo para falar com Deus. Deus quer falar com você, tá bom? É isso aí. Um abraço, Deus abençoe, bom final de semana para todos. A gente volta na segunda. Hoje eu sei